Nós estamos vivendo a última semana profética de Daniel e nesse vídeo vou te contar como e por quê. Fica comigo porque eu vou te trazer segredos espirituais muito profundos nesse maravilhoso estudo. O livro de Daniel, no seu capítulo de número 7, traz uma revelação muito interessante para todos nós que desejamos conhecer os tempos proféticos. Verdade que Daniel, nas suas visões, tem revelação em forma codificada, através de sonhos com muitos simbolismos dentro dessa visão que ele tem. E dentro dessa visão, nós temos elementos como animais, mar, 4 ventos, e tudo isso, numa ótica judaica, fica de fácil compreensão se nós utilizarmos o método judaico de interpretação. Esse mesmo método judaico usado por Jacó, por Yosef, José. Veja que Jacó teve sonhos e entendeu esses sonhos e essas revelações. José também está altamente ligado aos sonhos e à interpretação desses sonhos. E nós vemos que com Daniel não é diferente, porque também está ligado a um contexto profético e de revelação e interpretação dos sonhos. O que Daniel está vendo aqui, no capítulo de número 7, é a descrição de impérios mundiais que surgiriam. Mas o interessante é que esses impérios que representam nações se apresentam dentro do texto bíblico com a representação de animais. Um leão com asas de águia, nós temos um urso com 3 costelas na boca, nós temos também um guepardo com 4 asas e o último e quarto animal, que é uma besta terrível, que não é descrita na literalidade como um animal, mas como um animal desconhecido desses outros que surgiram. A primeira coisa que nós precisamos entender é por que a profecia bíblica, através dessa revelação, apresenta esses impérios mundiais que surgiriam como representação de animais. E ainda mais, no caso do primeiro império, que é o leão com asas de águia, é dito que em algum momento as asas dessa águia serão cortadas, esse leão vai se colocar de pé como um homem e vai receber um coração de homem. Olha só que interessante o que nós estamos vendo aqui na explicação dessa visão que Daniel teve. Você precisa entender a profecia dentro do modelo de interpretação judaico. E eu preciso aqui, então, abrir um primeiro parêntese para te explicar um conceito judaico para que você volte e entenda com perfeição essa profecia. O primeiro ponto é: por que os impérios mundiais são associados à figura de animais? Eu vou te explicar. Dentro da literatura judaica, acredita-se que o homem foi criado de 2 essências ou de 2 substâncias. A primeira essência, que seria a matéria, o pó da terra, fala de uma natureza animal, de uma essência animal. Assim como todos os demais seres criados aqui na terra foram criados da terra. Então a terra produziu os animais e as aves. Assim, quando o homem é criado do pó da terra, ele carrega dentro de si essa essência animal. Mas o que diferencia, então, este animal, homem, de todos os demais animais criados? Esse segundo ponto. Nenhum animal recebeu o fôlego de vida vindo diretamente do Criador. No caso do homem, não. Foi soprado em sua narina o fôlego de vida e ele tornou-se, então, alma vivente. Aqui, então, nós entendemos que o homem é o único animal criado na terra que recebe fôlego ou sopro divino e se torna, então, alma vivente. O homem, então, ele tem dentro de si essas 2 naturezas, uma natureza animal e uma natureza espiritual. E isso faz com que o homem seja diferente de qualquer outro ser criado aqui no mundo físico. E por que eu preciso entender como introdução esse ponto da natureza da criação do homem para que eu possa entender essas profecias bíblicas? Por quê? Porque se o homem foi criado do pó da terra, dependendo do pó ou da região do pó
que foi criado aquele homem, eu estou falando numa linguagem figurada agora e não literal, o homem então tem a natureza parecida com de um determinado animal. Então, por exemplo, existem homens que vão ter a natureza parecida com a de um cão. Existem homens que vão ter a natureza parecida com a de uma águia. Existem homens que vão ter a natureza parecida com a de um urso. Existem homens que vão ter a natureza parecida com a de um lobo ou com a de um leão. Isso fala da Nefesh Behemit, ou da alma animal, que está diretamente ligada aos instintos daquela pessoa, daquele povo e daquela nação. Por isso, quando dentro da profecia bíblica, uma nação ela é associada e relacionada com uma natureza animalesca, como no exemplo desse primeiro império, que é associado à natureza de um leão, está falando exatamente das características das pessoas daquela nação, óbvio que num sentido ali coletivo. É importante, então, eu ter esse entendimento inicial para que eu possa entender esses impérios que estão sendo mencionados e do que a profecia bíblica está tratando dentro desse contexto. Bem verdade é que o próprio povo de Deus, em diversos momentos, é tratado com essa natureza animal. O povo no coletivo é tido como ovelhas do aprisco do Criador. Davi é tido como um grande leão e a tribo de Judá como uma tribo de leões. Você tem outras tribos como Naftali, que é uma gazela. Você tem, por exemplo, Issachar, que é um jumento de ossos fortes. Então, toda essa figura de linguagem bíblica, tratando homens com personalidades e características de animais, faz com que nós possamos entender melhor sonhos, profecias e revelações. Agora, analisa comigo. O próprio Mashiach, ele é associado a uma natureza animal. Primeiro, como a de um cordeiro, na sua primeira vinda. E depois, como a de um leão, no seu retorno. Consegue compreender? Então, quando eu leio a Bíblia, tendo esse entendimento prévio, fica mais fácil compreender algumas figuras de linguagem que eu tenho no texto escrito. O livro de Daniel é um livro que, em grande parte, é falado numa linguagem simbólica, que extrapola em muito a linguagem do literal. Então, quando o livro de Daniel diz que o primeiro império era como um leão com asas de águia, óbvio que aqui nós estamos num nível de interpretação superior ao nível literal. E eu preciso fazer uma construção em profecia bíblica diferente da construção comum. Dentro do estudo judaico, nós estudamos a literatura judaica em 4 níveis de interpretação, que nós chamamos isso de Pardes, que seria o nível Pshat, Remes, o Drash e o Sod. O Pshat seria um nível literal. Do nível literal, eu vou construindo a alegoria para o próximo nível, que é o Remes, que é onde tem uma dica, uma alusão. E depois eu vou para um estudo profundo, que é quando eu começo a fazer as drashot, ou fazer um drachá, que é conexão de texto com outro texto, ou seja, de um livro e um texto com outro livro e com outro texto. E depois eu vou tendo uma revelação profunda, que é a revelação espiritual. Isso nós chamamos de sod, ou de segredo. O que acontece no livro de Daniel é que ele se apresenta de forma diferente dos outros textos. Normalmente, os textos bíblicos se apresentam primeiro numa figura literal, e essa figura literal, então ela vai escalando para um remes, escala para o drash, e aí chega no sod, que é a linguagem totalmente mística e espiritual. No caso do livro de Daniel, a visão já se apresenta na linguagem mística. E aí, então, eu preciso fazer, é como se, só para você entender, eu como homem, e eu vou estudar um texto que diz da realidade humana, eu começo na realidade humana literal e eu vou alegorizando até chegar nas verdades espirituais. No livro de Daniel está ao contrário, porque a revelação está vindo do mundo espiritual para o mundo físico, então ela vem invertida. Então ela vem em linguagem espiritual e aí eu tenho o trabalho de traduzir essa linguagem espiritual para a linguagem humana, compreensível e de assimilação cognitiva para nós, seres humanos. Consegue compreender? Por isso que sonhos, revelações, visões e profecias nunca vêm claramente e literal. Sempre precisa de interpretação, porque é como se você estivesse olhando no espelho. Quem está no mundo físico vê o literal e precisa interpretar para chegar no espiritual. Quando vem do espiritual, eu preciso olhar para o espiritual e interpretar para chegar no nível literal.
E é exatamente isso que nós precisamos fazer com Daniel, capítulo 7. E eu vou te dar um exemplo interpretando o primeiro reino. O primeiro reino, nós sabemos que representa a Babilônia. Mas eu quero te chamar a atenção na descrição do texto de Daniel e eu quero que você acompanhe comigo o que vai dizer a respeito do primeiro reino, que diz assim, e verso 2 do capítulo 7. E falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos agitavam o mar grande, e 4 animais grandes e diferentes um dos outros subiam do mar. Veja que aqui está numa linguagem totalmente figurada, ou seja, os 4 ventos agitavam o mar grande e do mar grande subiam 4 animais. Olhando para isso aqui, eu não consigo ter a menor compreensão, a não ser que eu entenda o método de interpretação judaico. E aí os 4 ventos, eu sei que são 4 anjos. Ventos são anjos, mensageiros, porque a palavra vento, sopro, alento, hálito, está ligado aos guardiões espirituais. Então esses guardiões espirituais ou esses principados, eles estão agitando o mar grande. E o que é mar grande? Mar dentro da profecia bíblica está diretamente ligado a nações gentílicas ou a nações estrangeiras. Então esses principados espirituais estão agitando as nações. É como se fosse, então, para você entender, um grande tabuleiro de xadrez e nós temos então jogadores. Esses jogadores são esses 4 ventos, esses principados que regem aqui o mundo criado. E eles estão movimentando as peças desse tabuleiro. E o que seriam as peças desse tabuleiro? O mar grande ou as nações. E quando eles começam a fazer esses movimentos nesse tabuleiro, você vê então nações e reinos se levantando e uma descrição totalmente figurada que nós precisamos agora literalizar para que tenhamos compreensão. O primeiro animal que se levanta, e quando eu digo aqui animal, eu estou falando de reino, de nação, é o reino da Babilônia. O reino da Babilônia vai ser representado pelo seu líder e pela representação da nação, que no caso aqui nós temos um leão. Mas existe uma coisa muito interessante, porque esse leão não é um leão comum, ele é um leão alado, ou seja, as asas falam de velocidade, mas as asas também falam de espiritualidade. Veja que quando os animais terrestres foram criados, eles são criados mais conectados com a matéria, ou seja, com o chão, com o solo. Quando as aves são criadas, elas são criadas numa região intermediária. Por quê? Embora as aves também tenham sido criadas do pó da terra, do solo, mas elas voam sobre a face dos céus e se reproduzem na terra. Daqui então, nós compreendemos que a ave tem uma representação dessa conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. O que fica muito claro para nós aqui, então, é que esse primeiro reino é um reino forte como um leão, mas é um reino que envolve a espiritualidade das asas como de águia. Interessante, e aí você talvez vai analisar comigo agora, que é dito que esse leão, em algum momento, se coloca de pé e anda como um homem e recebe coração de homem. O que isso quer dizer? É que em algum momento desse grande império, esse líder desse grande império, que no caso você já conhece, que é Nabucodonosor, que se comportava como um animal. Antes de conhecer o verdadeiro e único Deus, ainda que tivesse um império grandioso, glorioso, e ainda que tivesse muito ouro, muita prata, e ainda que houvesse religiosidade dentro do império babilônico, ele se comportava como um completo animal, sem consciência da divindade. Porque quando o ser humano não tem consciência da divindade, nada o diferencia de um animal comum. Ainda que fale, ainda que governe, ainda que prospere, ainda que administre, ainda que vença, ele continua se comportando como um animal. O ser humano só se desenvolve quando ele tem conhecimento da divindade única e verdadeira, criadora dos céus e da terra. E por isso que o texto, na visão, diz que o leão fica de pé como um homem e recebe um coração como de homem. O que isso significa? Que Nabucodonosor
se converteria ao Deus único. Então, ele recuperaria a consciência de um homem elevado. E é exatamente o que acontece com o reino da Babilônia e com Nabucodonosor. Ele se converte ao Deus único. Ele tem ali, passa por um processo de conversão e reconhece que o Deus dos Hebreus, o Deus de Daniel, é o único Deus verdadeiro. E é isso que essa profecia, que essa revelação está demonstrando em Daniel capítulo de número 7. Mas é muito interessante porque quando nós continuamos a leitura das demais bestas, nós vamos para a próxima besta, que é um urso. E esse urso vem com 3 costelas na sua boca. Nós sabemos pela história e pela historicidade que esse urso viveu contemporâneo a Daniel e representa o império dos Medos junto com o império persa. Então nós vemos aqui 2 reinos. Só que esses 2 reinos vão se apropriar de mais um reino, que é o reino de Babilônia. Então nós vemos essa representação dessas 3 costelas que possivelmente nos dão uma interpretação de que esses 3 reinos estarão unidos na boca desse grande urso. Então Medo, Persa e o Império Babilônico, que vai ser conquistado pelos medos e pelos persas. E nós vemos que isso acontece e isso se cumpre. O que é interessante é que esse reino, não é, dos medos e dos persas, ele vai dominar durante um tempo e ele vai ser sucedido pelo próximo império ou pelo próximo animal. E aqui nós estamos falando de um período de tempo onde Daniel capítulo 7 vai se conectar com outros textos de Daniel e outras profecias, como a profecia da reconstrução do templo, com a profecia do retorno do povo judeu para a terra deleitosa e como a profecia também da chegada do Mashiach, o ungido que haveria de vir. E todas essas profecias estão acontecendo aqui dentro desse contexto profético. Agora, o próximo reino que vai suceder o reino dos Medo e dos persas, representado por esse urso, é o reino grego. Alexandre o Grande vai dominar toda a terra conhecida, vai dominar a Babilônia, vai dominar a Média e a Pérsia e vai dominar todas as regiões ali. E o interessante é que Alexandre morre sem sucessor e os seus 4 generais vão então herdar o reino. E por isso que esse animal, ele tem então 4 cabeças e ele tinha também 4 asas. Lembra que as asas falam da questão influência espiritual? Assim como a Babilônia teve uma influência espiritual sobre todo o mundo criado, então tudo que você pode imaginar de ocultismo, de feitiçaria ou de paganismo dentro de religiões, isso tem origem na Grande Babilônia, nessas asas de grande águia que o leão tinha. Então o leopardo também tem 4 grandes asas, mostrando que o Império Grego não era somente um império militar, bélico, cultural, mas também era um império que estava totalmente ligado à espiritualidade. Então a influência grega, não é? É uma influência que vai perdurar sobre toda a humanidade. Influência babilônica e influência grega. Agora o que é interessante é que o 4º animal, ele é um animal diferente de todos os outros. Porque ele é um animal que destruiu todos os outros impérios. Ele esmiuçou como o ferro, esmiuçando o barro. E veja o interessante, é que esse animal deixa Daniel perplexo. Por quê? Porque esse animal vai fazer uma coisa que os outros animais não conseguiram fazer. Ele vai fazer guerra aos santos do Altíssimo e ele vai vencer. Ele vai ser vitorioso. Existe um outro texto muito interessante desse animal, e eu vou compartilhar com vocês, Daniel, capítulo de número 7, que vai dizer, e algo que é interessante é que no capítulo de número 7, o verso de número 13, vai dizer assim: e eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar a ele, e foi-lhe dado domínio e honra e reino para todos os povos, nações e línguas, o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino tal não será destruído. Mas no verso 23 diz assim: e disse, o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaço. E quanto aos 10 chifres, aí vai dar a explicação, e o 25 diz, e ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha que conexão maravilhosa
que nós fazemos aqui. Por quê? Porque no momento desse quarto império, a profecia faz um parêntese e fala sobre esse que receberia o domínio nas nuvens dos céus. E depois continua dizendo que esse quarto império, ele perseguiria os santos do Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e mudaria a lei. Agora, se você parou para entender, desde Babilônia até o momento desse quarto império, Daniel está fazendo conexões para o tempo da vinda do Mashiach. Então, se você calcular o tempo da chegada do Mashiach, que seria o tempo da reconstrução do templo, até a chegada do ungido, nós temos exatamente o período na qual Yeshua nasceu. E Yeshua nasce exatamente nesse período, cumprindo a profecia bíblica de Daniel. E o que é interessante? Yeshua nasce nos dias desse quarto império. O primeiro império, a Babilônia. O segundo império, Medo-Persa. Terceiro império, grego. E o quarto e último império, que é o Império Romano. Exatamente nos dias ao qual Yeshua estava aqui, o Império Romano dominava todas as nações conhecidas. Agora, sabe o que é mais interessante? É que nesse momento de dominação romana, diz que o príncipe nas nuvens do céu receberia o reino, domínio para todo sempre. Mas ele não começaria a exercer o reino. Por quê? Porque o texto continua mostrando na visão que esse quarto império vai ter uma sobrevida, vai perseguir os santos do Altíssimo, vai subjugá-los, vai alterar a verdade, ou seja, vai alterar a lei e vai alterar os tempos. E é exatamente o que o Império Romano fez nos dias de Yeshua. Além de ter matado o Messias, além de ter destruído Jerusalém, destruído o templo, expulsado os judeus da sua terra, ele os perseguiu, os devorou e os destruiu. Como profetizado, tirou a identidade do povo hebreu, tirou a terra do povo hebreu, tirou o templo do povo hebreu e o pior de tudo, roubou a identidade hebreia do Messias hebreu. Yeshua, o hebreu, a sua figura foi tomada de assalto por esse império, que jogou a verdade por terra e prosperou. Criou uma nova religião, fundamentada no Messias do povo hebreu, mas tirando a conexão entre o Messias e entre o povo hebreu. E o interessante é que esse império dividiu o tempo em antes do Messias e depois do Messias. Mudou o dia de guarda, que era o Shabat, para o primeiro dia da semana. Tirou as verdades das festas bíblicas, jogou a Torá por terra, anulou a Torá e substituiu por uma suposta nova graça e por um suposto novo testamento que anularia todo o primeiro testamento. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos que ao longo de aproximadamente 2000 anos de história, tudo que foi profetizado aqui no livro de Daniel tem se cumprido através das eras e através dos anos. Agora, entenda que vai chegar o tempo em que o reino será devolvido aos santos do Altíssimo. Em algum momento nesse tempo que nós estamos vivendo, esse quarto império será destruído. Embora tenha tido uma sobrevida, ele vai ser destruído, ele vai ser dissolvido, ele vai ser desfeito. E os santos do Altíssimo receberão o reino. E essa é exatamente a promessa que Yeshua fez a respeito do reino dos céus, a respeito do reino de Deus. E nós estamos muito perto do tempo de recebermos o reino. Mas é óbvio que para eu entender todas essas profecias bíblicas, eu tenho que conectar vários textos do livro de Daniel com também os textos do livro de Apocalipse. Nabucodonosor também teve um sonho de uma estátua. E o interessante é que essa estátua que Nabucodonosor sonhou, ela era uma estátua que representava esses impérios. E é importante, então, eu analisar essa estátua para que eu possa entender as profecias contidas aqui no livro de Daniel. A estátua tinha cabeça de ouro, os braços de prata, o cinturão de bronze e as pernas de ferro. Veja aqui, essa estátua, então, nos traz uma revelação muito importante. Qual é a revelação que essa estátua nos traz? É a seguinte revelação. Primeiro, a cabeça de ouro representa o leão, que é a Babilônia. Os braços de prata representam o urso. São dois impérios, os medos e os persas. O cinturão de bronze, o quadril, representa o Império Grego, não é? E as duas pernas representam o Império Romano.
Só que essas duas pernas, que representam o Império Romano, elas vão se dividir em dois reinos. E você tem então o Império Oriental e o Império Ocidental. O Império Ocidental é totalmente dominado por uma religião chamada Catolicismo Romano, que do Catolicismo Romano depois você tem, com a Reforma Protestante, as denominações protestantes, presbiterianos, luteranos, batistas e todas as ramificações que vêm dessa reforma, mas vindo dessa mesma perna. Veja que é muito claro e evidente que não há muita diferenciação na crença e no dogma romano, católico e protestante. Embora os protestantes achem que fizeram uma reforma, se você perguntar o credo de fé de um protestante e o credo de fé de um católico, não existe praticamente nenhuma diferença. Católicos têm o domingo como dia sagrado, protestantes também. Católicos não respeitam a alimentação bíblica e comem qualquer coisa, protestantes também. Os católicos desprezam qualquer validade da Torá ou da aliança mosaica, os protestantes também. Os católicos acreditam que o povo judeu foi substituído por um novo povo, os protestantes também. A crença católica e a crença protestante é a mesma. A única coisa que houve é uma ruptura entre essas duas denominações, mas o credo, a aliança, a forma de crer continua sendo exatamente a mesma. Católicos acreditam numa triunidade divina, protestantes também. Católicos acreditam em um Deus Pai, em um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Protestantes também. Então você vê que essa perna, que é a perna que representa o Império Ocidental, ela, embora tenha ali os seus pés, que são ferro misturado com barro, representado ali por uma quantidade de dedos, mas a crença, o alicerce, o que sustenta é o mesmo. E quando nós vamos para outra perna, que representa o Império Oriental, aqui nós estamos falando da continuidade de um legado romano, mas que agora se inicia através de um outro pilar, que seria o pilar árabe ou o pilar muçulmano. Os muçulmanos, então, representam essa outra perna dessa estátua, porque lembra que a estátua representa reinos. E esses reinos representam domínio, porque vem das nações. Lembra que os quatro ventos agitaram o Mar Grande e do Mar Grande surgiram esses quatro impérios representados por esses animais? Assim como o Império Ocidental, representado pelo catolicismo romano, que é o império que une a religião e a política, dominou todo o Ocidente. No Oriente, o Islã faz a mesma coisa. Esse Império Oriental domina todo o Oriente. E é um império político e religioso. Agora que você conseguiu entender e compreender esses quatro animais, essa estátua e toda essa representação que eu estou colocando aqui para vocês, você precisa continuar entendendo a visão do sonho que Nabucodonosor teve e a interpretação que Daniel teve. Porque vinha uma pedra não cortada por mãos humanas, ela vinha dos céus e atingia a estátua nos seus pés. Lembra que nesse último império existe um parêntese e o ungido, ele vai ser tomado para Deus, vai receber o domínio, vai receber a autoridade, o seu reino vai ser eterno, mas isso aqui no mundo físico vai se cumprir agora nesse tempo do fim no qual nós estamos vivendo, quando o reino messiânico, representado por essa pequena pedra, vai atingir essa estátua nos pés e todos esses reinos vão ruir e vão desmoronar. O reino babilônico ou a história do reino babilônico e os ensinos da Babilônia, os ensinos medo-persas, os ensinos gregos e os ensinos romanos e otomanos. Quando eu digo as pernas, eu falo do Império Romano e também do Império Otomano, representando aí então essas duas pernas dessa grande estátua. Veja que então nós estamos agora vivendo um tempo muito importante, porque é o tempo na qual os santos do Altíssimo estão sendo alcançados. E eu me lembro de um texto, e esse texto é muito importante, que todos nós compreendamos. Lembra que eu disse para vocês que o Império Babilônico ele é representado por essa estátua, pela cabeça da estátua, mas olha o que nós vemos em Apocalipse capítulo 18, e Apocalipse complementa e explica muita coisa de Daniel, porque Apocalipse capítulo 18 diz assim, no verso de número 4,
e ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Sai dela quem? E aqui no verso 2 diz: e clamou com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Então nós vemos que o povo do Altíssimo está inserido dentro dessa grande Babilônia espiritual e física. Essa grande Babilônia representa que o povo de Deus, o povo hebreu, o povo semítico, foi assimilado em meio às nações, assimilado em meio a esses grandes mares, a esses grandes impérios, a esses grandes reinos. Mas no tempo do fim, Apocalipse 18 diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nos seus juízos ou nas suas pragas. E daqui então eu entendo que muitos do povo hebreu, muitos do povo semítico estão em meio a essas pernas, a esses impérios, a esses governos, a esses reinos e a essas religiões, seja a religião cristã, católica, protestante, muçulmana ou qualquer outra religião que tenha dominado sobre todos esses reinos. Nós estamos vivendo um tempo onde a voz diz: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. E a pergunta que eu deixo para você é: você já ouviu essa voz do céu e resolveu sair da grande Babilônia? Se sim, bem-vindo a Techuvá. Shalom.